Você já parou para pensar quais foram os maiores animais que já existiram na Terra? Criaturas tão gigantes que fariam até um prédio parecer pequeno e que dominaram o planeta milhões de anos antes dos seres humanos aparecerem. Então é isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Os maiores animais que já existiram na Terra. Para começar nossa jornada pelos gigantes que já habitaram a Terra, não poderíamos deixar de falar do mastodonte. Esse colosso pré-histórico viveu nas Américas durante o período Pleistoceno e podia chegar a cerca de 3 metros de altura e pesar até 6 toneladas. Além do tamanho impressionante, os mastodontes se destacavam pelos longos dentes cônicos usados para derrubar árvores e se alimentar de folhas e galhos, e pelo corpo robusto, adaptado para enfrentar o frio da última era do gelo. Logo em seguida, encontramos o mamute lanoso, outro gigante pré-histórico que marcou a era do gelo. Diferente do mastodonte, ele era coberto por uma espessa camada de pelos, protegendo-o das baixas temperaturas. Podia atingir cerca de 3,5 metros de altura e pesar até 10 toneladas, tornando-o ainda mais imponente. Seus longos tusques curvados não serviam apenas para se defender, mas também para escavar neve e alcançar vegetação escondida, garantindo sua sobrevivência nos climas mais rigorosos. E claro, não poderíamos esquecer do elefante africano, o maior animal terrestre vivo atualmente. Esse gigante moderno pode chegar a incríveis 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Para ter uma ideia, isso é como estacionar dois carros populares, um em cima do outro, e ainda assim, ele seria maior. Além do tamanho, os elefantes africanos impressionam pela inteligência, memória incrível e pelo forte laço social que mantêm com suas famílias. Embora não se comparem aos gigantes pré-históricos, eles ainda chamam atenção pelo porte extraordinário. Subindo um degrau na escala de tamanho, entramos no reino dos répteis. O crocodilo de água salgada, que vive em regiões costeiras do Sudeste Asiático e da Austrália, é simplesmente o maior réptil vivo do planeta. Ele pode alcançar até 6,3 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Para efeito de comparação, isso é praticamente um ônibus escolar pequeno. Esses predadores são extremamente adaptáveis, capazes de viver tanto em rios quanto em águas marinhas e possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal. É como ter um verdadeiro monstro pré-histórico ainda vagando entre nós. E de certa forma, eles são mesmo descendentes diretos de criaturas que dominaram o planeta milhões de anos atrás. Agora começamos a entrar no território dos répteis verdadeiramente colossais do passado. O Deinosuchus, que viveu há cerca de 80 milhões de anos, era um crocodiliano muito maior do que qualquer espécie viva hoje. Esse predador atingia até 10 metros de comprimento e podia pesar até 8 toneladas. Imagine um crocodilo tão grande quanto um ônibus urbano, com a força suficiente para enfrentar até mesmo dinossauros de porte médio. Fósseis mostram que o Deinosuchus tinha mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de esmagar ossos com facilidade. É bem provável que ele se alimentasse de grandes tartarugas marinhas, peixes gigantes e até mesmo dinossauros que se aproximassem demais da água. Quando pensamos em criaturas gigantes da Terra, muitas vezes nos lembramos apenas de dinossauros, mas o Deinosuchus prova que os rios e pântanos da pré-história também escondiam predadores assustadores e de proporções épicas. Mas o Deinosuchus não estava sozinho no trono dos crocodilos gigantes. Indo ainda mais para trás no tempo, cerca de 112 milhões de anos atrás, encontramos o Sarcosuchus, apelidado de Super Crocodilo. Chegando até seus 10 metros de comprimento e pesando cerca de 8 toneladas, ele era quase o dobro do tamanho de um crocodilo de água salgada atual. Imagine um réptil tão longo quanto um caminhão de 2 eixos, deslizando silenciosamente em um rio pré-histórico. Diferente do Deinosuchus, que caçava grandes presas, o Sarcosuchus provavelmente tinha uma dieta mais variada, incluindo peixes gigantes que também nadavam naquela época. Seu crânio alongado, repleto de dentes afiados, era uma verdadeira armadilha para qualquer criatura desavisada. Saindo do mundo dos crocodilos e entrando no reino das serpentes, encontramos a Titanoboa, a maior cobra que já existiu na Terra.
Vivendo há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros, essa serpente atingia impressionantes 13 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Para imaginar melhor, ela era mais longa que um ônibus escolar. Diferente das cobras venenosas que conhecemos hoje, a titanoboa provavelmente matava suas presas por constrição, enrolando seu corpo massivo em torno delas e esmagando-as com força esmagadora. Seu habitat eram os pântanos quentes da América do Sul, onde se escondia nas águas turvas para surpreender peixes gigantes e até crocodilos. Agora chegamos a um dos nomes mais famosos da pré-história, o Tyrannosaurus Rex, ou simplesmente T-Rex. Esse gigante carnívoro, que viveu há cerca de 66 milhões de anos, chegava a 12,5 metros de comprimento e pesava em torno de 9 toneladas. É lembrado como o rei dos dinossauros, com sua mordida considerada a mais poderosa que já existiu em terra firme, capaz de esmagar ossos com facilidade. Apesar da imagem popular de um predador que só caçava, muitos cientistas acreditam que ele também era um oportunista, aproveitando-se de carcaças quando possível. Seja como for, encontrar um T-Rex de frente seria o mesmo que estar diante de um prédio em movimento, com dentes do tamanho de facas e garras, capazes de despedaçar qualquer presa. Um verdadeiro ícone da grandiosidade e ferocidade da vida na Terra. Se o T-Rex era o rei do norte nas terras da América do Sul, outro titã caminhava, o Giganotosaurus. Esse carnívoro podia chegar a 13 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Ele viveu cerca de 98 milhões de anos atrás, muito antes do T-Rex, e tinha um corpo esguio e ágil para o seu tamanho. Sua cabeça era enorme, com dentes serrilhados capazes de dilacerar carne em grandes pedaços. O que o tornava ainda mais impressionante é que ele provavelmente caçava em grupos, aumentando a eficiência contra presas enormes, como os saurópodes. Embora menos popular que o T-Rex, o Giganotosaurus foi um dos maiores predadores terrestres que já existiram, um verdadeiro monstro que reinava nas planícies pré-históricas. Se você pensou que nada poderia ser mais impressionante, espere até conhecer o Spinosaurus. Com cerca de 15 metros de comprimento e até 7 toneladas, ele é considerado um dos maiores dinossauros carnívoros já descoberto. Diferente do T-Rex e do Giganotosaurus, o Spinosaurus tinha uma vida semi-aquática. Suas mandíbulas longas e cheias de dentes afiados eram perfeitas para capturar peixes gigantes. E acredita-se que ele passava grande parte do tempo caçando em rios e lagos. Sua marca registrada era a imensa vela nas costas, formada por espinhos alongados da coluna, que podiam ultrapassar 2 metros de altura. Até hoje, os cientistas discutem qual era exatamente sua função: regulação de temperatura, atração de parceiros ou intimidação de rivais. Seja como for, o Spinosaurus era uma criatura única, um predador anfíbio colossal que dominava tanto a terra quanto a água. De volta aos mares pré-históricos, encontramos o Kronosaurus, um dos maiores répteis marinhos já descobertos. Com cerca de 12 metros de comprimento e 10 toneladas, ele era um verdadeiro pesadelo dos oceanos. Seu nome homenageia Cronos, o titã da mitologia grega que devorava seus próprios filhos. E não por acaso. O Kronosaurus era um predador voraz, com mandíbulas gigantescas cheias de dentes afiados. Ele viveu há aproximadamente 125 milhões de anos e provavelmente caçava tartarugas marinhas, peixes grandes e outros répteis oceânicos. Imagine estar em um oceano raso do período Cretáceo e ver essa criatura surgir do nada, capaz de engolir um ser humano inteiro com facilidade. E se o Kronosaurus já parecia assustador, prepare-se para o Mosasaurus. Este titã marinho do fim do Cretáceo podia alcançar 17 metros de comprimento e pesar cerca de 15 toneladas. Ele foi um dos maiores predadores dos oceanos, e seus fósseis foram encontrados em várias partes do mundo, provando que dominava mares inteiros. Sua aparência lembrava uma mistura de crocodilo com lagarto, mas em escala gigantesca. Com uma mordida letal, ele caçava tubarões, tartarugas gigantes e até outros mosassauros. A popularidade do Mosasaurus aumentou muito depois de aparecer em filmes, mas a realidade é que esse animal não precisa de ficção para impressionar.
Ele foi de fato um dos maiores e mais temidos monstros marinhos que a Terra já conheceu. Agora entramos no mundo dos colossos herbívoros. O Diplodocus foi um dos maiores dinossauros saurópodes já encontrados. Ele podia atingir até 27 metros de comprimento e pesar cerca de 16 toneladas. Sua característica mais marcante era o corpo incrivelmente alongado, um pescoço enorme que servia para alcançar a vegetação das árvores, e uma cauda que funcionava quase como um chicote, talvez até usada como defesa contra predadores. O mais impressionante é que, apesar do tamanho gigantesco, o Diplodocus provavelmente se alimentava de folhas macias e de vegetação de fácil digestão. Imagine caminhar por uma floresta jurássica e ver uma fileira de Diplodocus pastando, seus pescoços se movendo como guindastes naturais. Saindo dos dinossauros por um momento, encontramos o maior mamífero terrestre que já existiu, o Paraceratherium. Esse parente distante dos rinocerontes podia alcançar 8 metros de altura e pesar cerca de 20 toneladas. Diferente dos elefantes atuais, ele não tinha presas nem tromba, mas seu tamanho por si só já era uma defesa natural. Com um pescoço longo, ele podia se alimentar de árvores inteiras, arrancando galhos e folhas com facilidade. Viveram entre 34 e 23 milhões de anos atrás, em regiões que hoje correspondem à Ásia Central. Imagine uma criatura tão grande quanto uma pequena casa, andando tranquilamente pelas planícies. Voltando aos mares, encontramos um monstro que parece ter saído de uma história de ficção, o Leviathan Melvillei, uma baleia pré-histórica que viveu há cerca de 12 milhões de anos. Com 17 metros de comprimento e pesando aproximadamente 50 toneladas, esse animal foi um dos maiores predadores marinhos que já existiram. O mais impressionante eram seus dentes. Chegavam a 36 centímetros, os maiores já encontrados em qualquer animal conhecido. O Leviatã se alimentava de outros grandes mamíferos marinhos, incluindo baleias menores, além de peixes e tubarões. Na prática, era um predador que reinava no topo da cadeia alimentar dos oceanos. Seu nome é uma homenagem ao Leviatã bíblico, e isso não é por acaso. Imaginar uma baleia desse porte caçando em alto mar é pensar em um verdadeiro pesadelo marinho. O próximo gigante é o Basilosaurus, uma baleia primitiva que viveu há cerca de 40 milhões de anos. Apesar do nome terminar em saurus, que significa lagarto, ele não era um réptil, mas sim um mamífero marinho. O Basilosaurus podia atingir 18 metros de comprimento e pesar em torno de 20 toneladas. Seu corpo era alongado e serpentino, muito diferente das baleias modernas que conhecemos hoje. Ele era um predador ativo, caçando peixes grandes e outros animais marinhos. Uma curiosidade é que possuía pequenos membros posteriores, vestígios de patas que indicam a transição evolutiva entre os mamíferos terrestres e as baleias. Avançando ainda mais no tempo, encontramos o Shonisaurus, um dos maiores ictiossauros já descobertos. Ele viveu há cerca de 215 milhões de anos, durante o Triássico, e podia chegar a 21 metros de comprimento e pesar aproximadamente 30 toneladas. Seu corpo lembrava muito o de um golfinho, mas em escala gigantesca. Com olhos enormes, o Shonisaurus provavelmente caçava lulas e peixes em águas profundas. O mais incrível é pensar que criaturas com esse porte já nadavam nos mares muito antes do surgimento dos dinossauros mais famosos. Imagine um golfinho multiplicado por 10, deslizando nos oceanos triássicos. Chegamos a um dos maiores peixes ósseos que já existiram, o Lydcistis. Esse gigante dos mares viveu no período Jurássico, há cerca de 165 milhões de anos, e podia atingir até 20 metros de comprimento, pesando até impressionantes 30 toneladas. Apesar do tamanho assustador, o Lydcistis não era um predador feroz. Assim como as baleias francas modernas, ele era um filtrador, alimentando-se de pequenos organismos marinhos como o plâncton. E agora chegamos a um verdadeiro pesadelo dos oceanos, o Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Ele viveu há aproximadamente 3,6 milhões de anos atrás, dominando os mares com um tamanho que chegava a quase 20 metros de comprimento e um peso de até 60 toneladas.
O megalodon possuía dentes de mais de 18 centímetros, capazes de arrancar pedaços enormes de carne com uma única mordida. Estudos mostram que sua força de mordida era suficiente para esmagar ossos de baleias. Seu território era vasto, abrangendo praticamente todos os oceanos do planeta. É assustador imaginar nadar em águas profundas e cruzar com esse monstro, tão grande quanto um caminhão de 3 eixos. De volta à terra firme, encontramos o Dreadnoughtus, um dos maiores dinossauros saurópodes já descobertos. Seu nome significa aquele que não teme nada, e não é para menos. Com cerca de 26 metros de comprimento e 59 toneladas de peso, era praticamente invencível para qualquer predador da época. O Dreadnoughtus viveu há cerca de 77 milhões de anos, na região que hoje corresponde à Patagônia, na Argentina. Seu corpo colossal exigia uma dieta impressionante. Provavelmente passava a maior parte do dia se alimentando de folhas e galhos, consumindo centenas de quilos de vegetação diariamente. O Brachiosaurus é um dos dinossauros mais conhecidos do grande público, famoso por sua postura única. Ao contrário de outros saurópodes, suas patas dianteiras eram mais longas do que as traseiras, o que lhe conferia uma postura erguida, semelhante a uma girafa colossal. Ele podia alcançar até 22 metros de comprimento e pesar em torno de 50 toneladas. Seu pescoço gigantesco o permitia alcançar copas de árvores inacessíveis para outros herbívoros, tornando-o praticamente imbatível na busca por alimento. O Brachiosaurus viveu no período Jurássico e é frequentemente retratado em filmes, sempre causando espanto pelo tamanho descomunal. Ver um desses animais caminhando seria como assistir a um prédio de 4 andares se movendo lentamente pela floresta. Outro gigante da Patagônia é o Argentinosaurus, considerado um dos maiores dinossauros que já existiram. Com cerca de 35 metros de comprimento e impressionantes 100 toneladas de peso, esse saurópode realmente dominava a terra firme. Apesar de seu tamanho colossal, ele precisava se alimentar constantemente, consumindo grandes quantidades de vegetação para sustentar seu corpo. Imaginar essa criatura caminhando lentamente pelas planícies da América do Sul é compreender a verdadeira escala do gigantismo que já existiu em nosso planeta. E chegamos ao maior animal vivo da Terra atualmente, a baleia azul. Com 33 metros de comprimento e impressionantes 200 toneladas em alguns casos, essa gigante oceânica supera todos os dinossauros terrestres em peso. Apesar do tamanho, a baleia azul se alimenta de minúsculos organismos chamados crio, engolindo toneladas de alimento por dia. Seu coração é do tamanho de um carro pequeno e seu canto pode ser ouvido a quilômetros de distância no oceano. É fascinante pensar que essa criatura viva representa o auge do gigantismo na natureza, provando que mesmo após milhões de anos de evolução, a Terra ainda guarda monstros gigantescos. A baleia azul é a campeã absoluta de todos os tempos, um verdadeiro titã dos oceanos. O Supersaurus vivianae é um dos maiores dinossauros já encontrados e, sem dúvida, um dos mais impressionantes do período Jurássico. Descoberto nos Estados Unidos, ele podia chegar a quase 35 metros de comprimento, o que o coloca entre os dinossauros mais longos que já caminharam pela Terra. Apesar do tamanho colossal, era um herbívoro de corpo mais esguio, com pescoço e cauda imensos que o ajudavam a alcançar folhas no alto das árvores e a se defender de predadores. Seu nome significa Super Lagarto de Vivian, em homenagem a Vivian Jones, a exploradora que descobriu os primeiros fósseis. Chegamos a um dos maiores titãs que já caminharam sobre a Terra, o Patagotitan maiorum. Este colossal saurópode, descoberto na Patagônia, podia alcançar impressionantes 37 metros de comprimento e pesar cerca de 70 toneladas. Seu pescoço longo permitia alcançar as copas das árvores mais altas e sua enorme cauda equilibrava o corpo, funcionando como uma verdadeira arma de defesa contra predadores. O nome Patagotitan significa literalmente Titã da Patagônia, e o apelido não poderia ser mais justo. Até hoje, seus fósseis impressionam pela grandiosidade. Viver no período Cretáceo significava lidar com predadores enormes, mas para um gigante como o Patagotitan, o tamanho era a maior proteção.
Imagine um rebanho desses titãs atravessando a planície. Era como ver montanhas vivas em movimento. Da força brutal dos dinossauros carnívoros ao tamanho inimaginável das baleias e titanossauros, a Terra já foi o lar de criaturas simplesmente colossais. Mas entre todos eles, a baleia azul continua sendo a campeã absoluta em peso. E os saurópodes gigantes como o Argentinosaurus e o Patagotitã reinam em comprimento. Qual desses gigantes você gostaria de ver ao vivo? Deixe seu comentário. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu!